Olá, eu sou a Soraya do blog Mundo de Soraya e a aula de hoje é essa capinha para a tampa do vaso sanitário. Ela faz parte do jogo de banheiro Folhinhas. Eu já fiz o tapete e agora a gente vai fazer a tampa do vaso. Aqui a parte da frente e aqui, ó, a parte de trás. Então, vamos lá? Vamos começar? Para a tampa do vaso com a cor marsala, nós vamos fazer um cordão com 42 correntes. Sigo fazendo 1, 2, 3, 4, 5. Segue assim até formar as 42 correntes. Completei o meu cordão com 42 correntes. Agora, na quinta corrente, eu conto 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta corrente, um ponto alto. Reparem que eu pego só a argolinha da frente do fio. Na próxima, mais um ponto alto. E vai seguir assim até o final dessa carreira, ficando com um total de 38 pontos altos. Deixa eu só falar uma coisinha pra vocês, ó. Por exemplo, a minha tampa do vaso tem 41,5 centímetros de comprimento por 35,5 de largura. Então, esse número de correntes para o tamanho da minha tampa é o suficiente. Agora, se a sua tampa mede um pouco mais do que isso, aí então você pode colocar um número maior de correntes, de acordo com a quantidade de centímetros a mais que tem na sua tampa. Ou então, se tiver menos, a medida for menor, então aí vocês vão pôr um pouco menos de correntes no cordão, e aí sim, a peça de vocês já fica certinho com o tamanho da tampa, tá? Completei, ó, os 38 pontos altos. Agora, no meu caso, eu não quero que fique uma carreira do avesso e outra do direito. Eu não gosto, eu acho que a peça não fica legal. Então, eu prefiro passar um pouco mais de trabalho, mas eu corto o fio, arremato e começo do outro lado. Quem não quiser fazer isso porque não gosta de arrematar, então vocês podem seguir virando a peça do lado avesso. Então, vocês vão subir 3 correntes, virar a peça para o lado avesso e seguir, ó, em cada ponto de base, um ponto alto, até chegar lá no canto. No meu caso, ó, eu vou cortar o fio, já cortei aqui, e aí eu arremato. Faz aquele arremate que eu sempre ensino nos vídeos, que é separar 3 para cada lado, virar a peça para o avesso e fazer os 3 nós. E aí eu começo novamente do lado direito, então eu não viro a peça para o avesso. Aí, o que eu faço? Eu dou uma laçadinha aqui, venho aqui no último ponto que eu trabalhei, que é no cordão, ó, faço um ponto baixo, e subo com 2 correntes para dar a altura do meu ponto alto. Agora, eu vou trabalhando em cada ponto de base, um ponto alto, ó, cada correntinha onde eu deixei aquelas argolinhas, eu vou trabalhando nelas, até formar novamente os 38 pontos altos. Chegando aqui no canto, vamos fazer 12 pontos altos dentro desse espaço. Eu vou fazer os meus e já volto mostrando para vocês. Olha só o que eu fiz 38 pontos altos, chegando dentro da argola eu fiz 12 pontos altos, aqui eu fiz em cada ponto de base um ponto alto, onde eu fiquei novamente com 38 pontos altos. Cortei o fio e novamente eu faço como do outro lado, então eu pego o meu fio, faço como do outro lado, não, como na primeira carreira, faço um ponto baixo. Ó, a peça tá do lado direito, é do lado direito que eu vou trabalhar.
Aqui naquela correntinha que eu subi na segunda corrente, eu faço um ponto baixo e mais duas correntes formando um ponto alto. Sigo trabalhando em cada ponto de base um ponto alto, onde eu vou ficar novamente com 38 pontos altos. E aí, chegando lá no cantinho, eu volto, porque eu vou mostrar pra vocês como que eu faço os aumentos para formar aqui o canto. Olha só, fiz os 38 pontos altos. Aí, eu tô aqui no cantinho onde eu fiz aqueles 12 pontos. No primeiro ponto, eu trabalho um ponto alto. No segundo ponto de base, eu faço 2 pontos altos no mesmo lugar, fazendo um aumento. O próximo ponto, eu faço um ponto alto somente. No próximo, eu trabalho 2 no mesmo lugar, fazendo o meu segundo aumento. Agora, um ponto alto apenas, e novamente 2 pontos no mesmo lugar, onde eu formei 3 aumentos. Agora, o outro lado, eu começo como se fosse daqui do meio pra cá. Então, eu repito aqui, eu faço 2 pontos altos, ou seja, eu vou ficar com 2 blocos de 2 pontos altos aqui, um do lado do outro. No próximo, apenas um ponto alto. No próximo, 2 pontos altos no mesmo lugar, fazendo o aumento. Já tô com o meu segundo aumento desse lado. Um ponto alto. E meu último aumento, terceiro, fazendo 2 no mesmo lugar. Lembram que aqui nós começamos com um ponto alto, então, aqui termino também com um ponto alto depois do aumento. Cheguei na parte da base, na lateral, agora é só trabalhar ponto alto sobre ponto alto, onde eu vou ficar novamente com 38 pontos altos. Fiz as minhas carreiras e aí no final, ó, eu fiz uma com pontos baixos, exatamente como eu mostro no tapete frente da pia. Então, quem tiver dúvida, é só olhar lá como é feito, tá? Não vou repetir, né, porque eu já fiz. Então, ó, agora com o fio bege, eu faço uma laçada para iniciar. Venho no primeiro pontinho de base, faço um ponto baixo. Nós vamos repetir agora aquela parte dos V's e das folhinhas. Só que como aqui, ó, eu tenho o meu acabamento, então eu inicio com um ponto alto, fiz um ponto baixo, faço 2 correntinhas para corresponder a um ponto alto. Laço, pulo um ponto de base, no próximo eu vou fazer aquele V com pontos altos fechados juntos, como fizemos no tapete. Então, 2 pontos fechados juntos, 3 correntes e mais 2 pontos fechados juntos no mesmo lugar. 3 correntes, pulo 1, 2, 3, 4, 5, no sexto, eu repito, faço 2 pontos altos fechados juntos, 3 correntes e mais 2 pontos altos fechados juntos. Vai assim até o final da carreira. E lá nos cantinhos, lá no canto, aliás, eu tenho um canto essa peça, aí é só fazer como fez no tapete. Ao invés de pular 5 pontos de base, pode pular 3 ou 4, de acordo com a necessidade da sua peça. Eu vou fazer essa carreira, depois eu já venho fazendo, vou fazer as folhinhas, e aí eu vou mostrar a próxima parte para vocês, que já começa a diminuição da tampa do vaso. Eu voltei aqui só para mostrar para vocês, ó, para que não fiquem com dúvida, né? Então, aqui eu finalizei com um ponto alto, ó, igual eu iniciei. Cortei o fio, como eu falei para vocês, que eu gosto de trabalhar sempre do lado direito. Cortei o fio e inicio, olha só, faço a laçadinha, né? Aqui, ó, naquele primeiro pontinho alto que eu iniciei, eu faço um ponto baixo nele e uma corrente.
vou dentro do espaço fazer a folhinha. Então, faço um ponto baixo, 5 correntes, um ponto baixo, 8 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, um ponto baixo, 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5 e um ponto baixo. Faço 2 ou 3 correntinhas, depende da peça de vocês, eu fiz 3. Dentro do espaço, um ponto baixo e repete a folhinha. Aqui no canto, ó, eu fiz 4 bloquinhos de vez, onde eu pulei 1, 2, 3 pontos de base, e no quarto ponto eu fiz o V. Mas daí, aquele esqueminha que eu ensinei no tapete, vocês façam de acordo com a peça de vocês. Agora, eu vou fazer as demais carreiras, a próxima é de ponto alto, como no tapete, sempre, ó, lembrando de fazer aqui esse pontinho do começo, seguindo ele. A próxima carreira, vocês vão usar o marsala, vão fazer um ponto alto aqui nessa base. Eu vou fazer os meus, depois eu mostro pra vocês. Olha só, completei as 3 carreiras com marsala, da mesma forma que eu fiz no tapete. Então, quem tiver dúvidas, é só olhar a videoaula do tapete e fazer por lá que fica igualzinho. Só não precisa fazer aqui os 2 cantos. Nesse caso, ó, eu vou até o final. Aqui, ó, eu inicio com um ponto baixo e 5 correntinhas para formar o ponto alto e mais 3 para virar. E é só seguir. Para terminar aqui, finalizando, eu faço 3 correntes e termino com um ponto alto. Aí, sempre tenho esse ponto alto aqui do canto, como eu havia falado anteriormente, tá? Agora, ó, feito as 3 carreiras, a terceira carreira eu prendi a folhinha. Agora, nós vamos fazer da seguinte forma. Com marsala, dou uma laçadinha. Venho no primeiro pontinho de base, ó, da correntinha, e vou fazer um total de 8 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, eu vou fazer 2 meio pontos altos. Então, eu laço, tiro as 3 argolinhas de uma vez só. Laço, puxo e tiro as 3 de uma vez só. 2 meio pontos, agora eu sigo fazendo pontos altos até o final da carreira. Lá no canto, eu vou fazer 3 aumentos para cada lado, ou seja, 6 aumentos no total. Mas vocês façam de acordo com a necessidade da peça de vocês, e a forma de fazer é a mesma que eu ensino no vídeo do tapete. Então, o certo antes de fazer essa peça é olhar o vídeo do tapete, porque daí vocês já vão ter uma ideia de como são feitas as carreiras, tá? No final dessa peça, dessa carreira, eu venho para mostrar para vocês como eu finalizo. Olha só, completei toda a carreira, fiz aqueles 3 aumentos que eu falei de cada lado, no total 6 aumentos. Aqui eu estou com 10 pontos de base, então eu vou terminar como eu iniciei. Faço 2 meio pontos altos, 1, 2, e agora os 8 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o 8º ponto. Corto o fio, porque eu estou fazendo a minha peça toda do lado direito. Quem quiser fazer do avesso, aí de qualquer forma vai ter que cortar, porque agora nós vamos iniciar aqui do 8º pontinho de base, tá? Então, ó, ainda com marsala, eu dou uma laçadinha, conto 8 pontos de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No 8º ponto, eu faço um ponto baixo e mais 4, vou ficar com um total de 5 pontos contando com esse primeiro. Então, 1,
2, 3, 4, 5. Agora, eu faço 2 meio pontos altos, laço, puxo as 3 argolinhas de uma vez e mais uma vez fazendo o segundo. Agora, é só seguir em cada carreira de base, cada ponto de base, um ponto alto, no cantinho fazer os aumentos. Aqui no final, ó, vocês vão fechar da mesma forma. Então, aqui no 8º ponto, contando, no total vocês vão deixar 14 pontos de base, fazer 2 meio pontos altos, 5 pontos baixos, que vai finalizar aqui como iniciamos, tá? Eu vou fazer a minha carreira, depois eu volto para mostrar para vocês a próxima. Ó, fiz a carreira aqui, terminei igualzinho lá no início. Agora, nós vamos fazer em volta de toda a peça uma carreira de pontos baixos, como eu falei no tapete, para firmar os pontos. Então, aqui no primeiro ponto de base, ó, eu faço um ponto baixo em cada pontinho de base. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O 7º ponto é onde já vou, ó, ter a outra carreira de início. Se eu fizer um ponto baixo, não vai ficar legal. Então, o que eu faço aqui para ficar um acabamento bonitinho? Eu faço meio ponto alto, ó. Agora sim, eu vou para a última carreira e faço um ponto baixo, olha só. Ficou o acabamento. Aí, agora é só seguir em cada pontinho de base um ponto baixo. Lá no cantinho, faz os aumentos, se houver a necessidade. Pra finalizar aqui, ó, da mesma forma. Então, eu tô aqui no último pontinho de base com um ponto baixo. Venho aqui e faço meio ponto alto. Depois, eu sigo aqui os 6 pontos baixos, tá? Eu vou fazer essa carreira e depois a gente já vai fazendo essa parte do V com as folhinhas, mas eu volto para mostrar para vocês. Agora, nós vamos usar o Max Color Bege para fazer os V's. Então, ó, faço a laçadinha inicial, pego o primeiro pontinho de base, faço um ponto baixo, 2, 3 e 4. 4 pontos baixos, trabalhando ponto sobre ponto. Aí, faço 3 correntes, pulo 1, 2, 3. No 4º ponto de base, eu vou fazer os 2 pontos altos fechados juntos, ó, pra fazer o V. 3 correntes e mais 2 pontos altos fechados juntos. 3 correntes, pulo 5 pontos de base, 1, 2, 3, 4, 5, no 6º eu repito V. Vai fazer isso a volta toda, aí lá no canto, a mesma coisa que fizemos com o tapete da pia, então aqui a gente faz menos pontos de base, 3 ou 4, a gente pula apenas, tá? Sempre lembrando que a mesma quantidade de um lado é para fazer igual do outro. E para finalizar aqui, ó, finaliza igual a gente começou, então, com 3 correntes e 4 pontos baixos. A próxima carreira é de folhinhas, e as folhinhas a gente vai começar aqui dentro do V. Então, um ponto baixo, 5 correntes, um ponto baixo, 8 correntes, um ponto baixo, 5 correntes e um ponto baixo. Igual fizemos na carreira anterior de folhinhas, tá? Eu vou fazer essas 2 carreiras, depois eu volto para mostrar para vocês a próxima parte. Olha só, fiz as minhas 2 carreiras de V's e folhinhas. Aqui eu finalizei exatamente como eu comecei, com 3 correntes e 4 pontos baixos. Agora, com marsala, vamos fazer a laçadinha inicial. No primeiro pontinho de base, ó, dos 4 pontos,
fazemos um ponto baixo, 2. E agora, 2 meio pontos altos, 1 e 2. Dentro do espaço de 3 correntes, fazemos 3 pontos altos, 1, 2 e 3. 3 correntinhas, e aí vai repetir como fizemos na carreira anterior das folhinhas. Então, 3 pontos altos no espaço, pegando as 2 argolinhas, 3 correntes e 3 pontos altos. Lá no cantinho, se houver a necessidade, podem fazer 4 correntes ao invés de 3. Aí, depende da necessidade da peça de vocês. Vai seguir assim até o final. E aqui finalizar da mesma forma, ó. Então, 3 pontos altos, 2 meio pontos altos e 2 pontos baixos. Corta o fio, arremata, e aí eu já volto para mostrar a próxima carreira para vocês. Finalizei a carreira, ó, exatamente como eu comecei. Aqui, ó, eu fiz 4 correntes nos cantos ao invés de 3, para não ficar chapéu a minha peça. Agora, vamos fazer mais uma carreira com marsala da seguinte forma. Iniciamos aqui, ó, no primeiro pontinho de base, fazendo um ponto baixo. Dois, 3, 4 e 5. Laça agulha, trabalha 2 meio ponto alto, 1, 2. Dentro do espaço, 3 pontos altos, 1, 2, 3. Nos bloquinhos, trabalha ponto alto sobre ponto alto, que vai ficar novamente com 3 pontos altos. E segue assim até o final. Aqui no canto, pode trabalhar ao invés de 4, 5 pontos altos dentro do espaço, ou 4, depende da necessidade da peça de vocês. E para finalizar da mesma forma, então, 3 pontos altos, 2 meio pontos, e depois termina com os pontos baixos, tá? Corta o fio, arremata, e aí eu venho mostrar a próxima carreira para vocês. Finalizei a carreira, ó, exatamente como eu comecei. Agora, a próxima carreira, nós vamos fazer da seguinte forma. Dá a laçadinha inicial. Vamos contar 1, 2, 3, 4 no quinto ponto. Fazemos um ponto baixo. E 2 pontos baixos. Agora, 2 meio ponto alto. Então, 1, 2. Agora, segue fazendo ponto alto. E não esquecendo, ó, de prender a folhinha. Então, eu pego a folhinha, quando ela estiver bem na direção do ponto, ó, faço um ponto alto pegando ela junto. Aí, sigo trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Até novamente chegar aqui, ó, no ponto, nos 3 pontos do espaço, é no pontinho no meio. Então, no segundo pontinho, ó, pego a folhinha e prendo junto, fazendo um ponto alto. Segue fazendo assim até o final da carreira. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, no canto, eu fiz, ó, no espaço, 4 pontos altos foi o suficiente pra minha peça, tá? Pra ela não ficar nem franzida e nem chapéu, isso vocês que vão analisar.
Como eu falei no tapete da pia, tudo depende do ponto da agulha que vocês estão usando. Então, se eu disser para vocês colocarem 4 pontos altos, talvez para a peça de vocês não seja o suficiente, precise um ponto a mais ou a menos. Então, vocês vão ter que analisar, ela tem que ficar retinha, assim como a minha ficou. Vão prendendo as folhinhas até o final da carreira e aqui finaliza como começou, ó. Então, com 2 meio pontos altos e 2 pontos baixos, deixando 1, 2, 3, 4 pontos de base sem fazer. Corta o fio e arremata, a próxima carreira vem mostrar pra vocês como é feita. Agora, vamos para nossa última carreira de pontos altos. Então, eu dou uma laçada como se fosse iniciar. Deixo 10 pontos de base, no 11º, eu faço um ponto baixo. E mais 4, trabalhando um em cada ponto. Então, eu fico com um total de 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. 2 meio pontos altos. 1, 2, e agora segue normalmente, fazendo os pontos altos, em cada ponto de base um ponto alto. Lá no canto, se houver necessidade, faça os aumentos. E do outro lado, a gente faz a mesma coisa, deixa 10 pontos aqui de base, conta do 11º os 5 pontos baixos e 2 pontos, meio pontos antes desses 5, para finalizar igual começamos, tá? Eu vou terminar essa carreira e a próxima é toda de pontos baixos, mas eu volto para mostrar para vocês como é feita. Agora, nós vamos para a última carreira de pontos baixos. Aí, depois já vem o biquinho de acabamento. Então, o que que eu faço? No primeiro pontinho de base aqui, ó, da primeira, segunda, terceira carreira, eu faço um ponto baixo. 1, 2, 3. O quarto ponto, eu trabalho meio ponto alto para dar a altura da próxima carreira. Daí, na próxima carreira, eu faço um ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O 10º ponto eu trabalho meio ponto alto. E agora é só seguir, ó, em cada pontinho de base, um ponto baixo. Lá no final vai finalizar exatamente como começou, como fez esse lado. Mas eu vou mostrar pra vocês como é feito também o outro lado, pra não ficar nenhuma dúvida, tá? Então, é só seguir toda essa carreira assim com pontos baixos. Ó, fiz toda a carreira de pontos baixos. Agora que eu tô no último pontinho da última carreira e vou pra anterior. Então, eu faço meio ponto alto e sigo com ponto baixo até chegar na próxima carreira, até descer. Ó, vou com pontos baixos. Geralmente, a gente fica com a mesma quantidade que o outro lado, né, pra peça ficar igual. Cheguei aqui no último pontinho de base, agora, ó, já vou descer. Então, eu faço novamente meio ponto alto. E aí, aqueles 4 pontinhos baixos do início. Ó, finalizei. Agora, eu vou fazer uma carreirinha de pontos baixos aqui nessa parte de trás da tampa do vaso. Então, o que que eu faço? Ó, aqui eu faço uma corrente, no mesmo lugar eu faço mais um ponto baixo, só pra fazer a voltinha. Aí, eu sigo, ó, em cada pontinho de base, fazendo um ponto baixo. Ó, pega a argolinha aqui do fio, ó, e vou fazendo pontos baixos. Segue assim até o final dessa carreira.
Aí, lá, aqui onde começou, no início, termina como fez aqui. Então, faz um ponto baixo, uma corrente e fecha com baixíssimo no primeiro ponto de base, tá? Eu vou terminar minha carreira, aí a gente vai fazer as argolinhas. Ó, cheguei aqui, fechei com ponto baixíssimo, olha só como ficou a parte de trás, já deu um acabamento para ela. Agora, gente, o bico de acabamento, ele é igual ao tapete, não tem segredo, mas, para não ficar dúvida, né, para as meninas que são iniciantes, então, eu vou ensinar novamente como é feito o bico, tá? Então, daqui onde eu tô, eu fechei com baixíssimo, eu subo 3 correntes, pulo 1, 2 no terceiro, um ponto baixo, 3 correntes, pulo 1, 2 no terceiro, ponto baixo, 3 correntes, pulo 2 de base no terceiro ponto baixo. Vai assim toda a peça, em volta dela toda. Aqui no cantinho, se achar que tá repuxado, pode fazer 4 correntinhas ao invés de 3, tá? Aí, vem, e aqui, ó, atrás também. Porém, para esse bico de acabamento dar certo, nós precisamos de múltiplos de 3. Então, a nossa contagem tem que ser sempre com pontos que sejam múltiplos de 3, tá? 81, 84 e por aí vai. Eu vou fazer os meus, depois eu falo para vocês a quantidade que eu fiz de pontos, de argolas. Olha só, fiz as argolinhas em toda a peça, eu terminei com um total de 63 argolas, tá? Então, cheguei aqui, fechei com baixíssimo, dentro do próximo espaço, eu faço um ponto baixíssimo, 3 correntes para dar altura e trabalho 7 pontos altos aqui dentro, contando com essas correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma corrente de espaço, na próxima argola, um ponto baixo, 3 correntes, na próxima, um ponto baixo, uma corrente, na próxima, repete 7 pontos altos. Segue assim toda a peça em volta dela inteira e aqui no canto também. E aí, eu já volto para mostrar para vocês a próxima parte. Olha só, terminei toda a minha carreira daquela forma que eu expliquei para vocês. Aqui no final, fechei com ponto baixíssimo, cortei o fio e arrematei. Agora, com o barroco bege, eu faço uma laçada e vamos fazer os V's. Então, dentro do primeiro espaço, ó, reparem que aqui eu tenho o cantinho e aqui eu tenho a argolinha. Nessa argolinha, eu vou fazer 2 pontos altos, fechados juntos. Então, faço um ponto baixo e 2 correntes para subir. E faço mais um ponto alto. 3 correntes. No mesmo lugar, eu faço um ponto alto fechado junto. Então, tiro 2 laço, tiro 2 da agulha e agora estou com 3, tiro os 3 de uma vez só. Nesse canto, eu vou fazer 4 correntes ao invés de 3. Então, 1, 2, 3, 4. Aqui nós temos 7 pontos altos, então, eu conto 1, 2, 3, 4. No quarto, um ponto baixo. 4 correntes novamente. 1, 2, 3, 4. Dentro do espaço, 2 pontos altos fechados juntos. 3 correntes e 2 pontos altos fechados juntos. Agora, são só 3 correntes para pular, só nesse cantinho que eu coloquei 4, para não ficar puxado, tá? Então, eu faço 1, 2, 3 correntes, conto 1, 2, 3 no quarto, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes na argola,
2 pontos altos fechados juntos, 3 correntes e 2 pontos altos fechados juntos. Vai fazer assim até o final dessa carreira. Fiz toda uma carreira. Nesse cantinho aqui, eu também fiz 4 correntes ao invés de 3. Cheguei no final, fechei com ponto baixíssimo, cortei o fio e arrematei. Agora, nós vamos voltar com uma marsala. Então, eu dou uma laçada para iniciar. Onde eu fiz o ponto baixo, ó, que divide aqui as 4 correntes, no mesmo lugar, eu faço um ponto baixo. Faço 4 correntes também, 3, 4. Dentro do espaço de V, eu trabalho 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Só nesse canto que eu vou fazer 4, as demais são 3 correntes. No ponto baixo de base, eu faço um outro ponto baixo. 3 correntes e dentro do espaço, 7 pontos altos. Então, vai seguir assim até o final da carreira. Lembrando que aqui do outro lado, ó, vamos fazer 4 correntes aqui nesse cantinho, tá bom? Então, é só seguir assim até o final da carreira. Fiz toda a carreira com marsala, agora nós vamos para o bege novamente. Então, entre, ó, as argolas, pegando as 2 argolas, a cor bege e a marsala, eu faço um ponto baixo e 3 correntes, 1, 2, 3. No próximo, um ponto baixo, 3 correntes, 1, 2, 3. Vou no quarto ponto, 1, 2, 3, 4. Faço um ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5 correntes e um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntes e um ponto baixo. 5 novamente. 1, 2, 3, 4, 5 e um ponto baixo. Tudo no mesmo lugar. 3 correntes, 1, 2, 3 e repete. Aqui, ó, é o cantinho, então, eu vou fazer 4 correntinhas. Faço um ponto baixo, 3 correntes, um ponto baixo e 4 correntes para fazer o cantinho. Mas só nesse canto e nesse aqui também, ó. Os demais são só 3. Conto 1, 2, 3, 4... No quarto ponto, eu vou repetir a folhinha e segue assim até o final da carreira. Olha só, terminei toda a minha parte da frente. Aí, eu trouxe aqui a tampa, ó, do vaso pra mostrar pra vocês o tamanho. Então, deixa eu pôr aqui em cima. Deixa eu baixar a câmera aqui. Olha só. É isso que vocês vão fazer na peça de vocês. Vão medir de acordo com o tamanho da tampa do vaso que vocês têm, ou da medida, né, do cliente, tá? Então, é sempre bom que sobre, ó, um pedacinho, porque como a tampa tem essa beiradinha, né? Então, pra não ficar muito apertado a parte de trás, é sempre bom que fique um pouquinho maior, pelo menos um dedo, tá? É isso, então, que vocês têm que fazer. Feito isso, feito a tampa, a parte da frente, mediu com a sua tampa, com as suas medidas, o que nós vamos fazer? A parte de trás. Aqui, ó, eu já medi, então, eu tenho os bloquinhos aqui, ó, de 7 pontos, 1, 2, no terceiro é que eu vou começar a fazer. Então, eu deixei, ó, mais ou menos um palmo, tá? Do início até aqui.
Então, ainda com marsala, mas quem quiser pode fazer também com bege ou com outra cor. Eu vou fazer o laço inicial. Ó, eu já medi aqui com alfinete pra eu saber onde mais ou menos eu tenho que iniciar. Então, aqui na base, onde eu fiz aquela carreira de pontos baixos, no meio, bem no meio, eu faço um ponto baixo. Eu já ensinei a fazer essa parte de trás em outras tampas, mas eu vou fazer aqui novamente. Eu faço 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No próximo, ó, fica bem na argolinha, ó, no pontinho do meio, eu faço um ponto baixo. 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No próximo espaço, eu prendo com um ponto baixo. E vai fazendo assim até o final, até chegar aqui, ó, do outro lado, na mesma direção. Aí, a próxima carreira, eu já volto pra mostrar pra vocês como é feito. Ó, cheguei aqui no final. Agora, cada carreira, a gente vai diminuir uma corrente. Então, essa tinha 10, a próxima 9, a próxima 8, 7. E sempre assim, vai diminuindo até chegar em apenas uma corrente. Na verdade, a gente chega até tudo em ponto alto, mas eu mostro pra vocês, tá? E nós vamos prender com ponto alto no ponto baixo de base. Na próxima, ponto alto sobre ponto alto. Só essa primeira carreira que é ponto baixo, as demais é tudo ponto alto, tá? E aqui, para iniciar, a gente faz 3 correntes a mais, que corresponde ao ponto alto. Então, ó, 9 mais 3. Então, eu faço 1, 2, 3, ponto alto. E agora, mais 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O 9 corresponde à argola. Quando voltar para prender, vai prender na primeira, segunda, na terceira corrente, ó. E aí, ele vai ficar com o mesmo tamanho de um ponto alto, tá? Então, agora eu viro para o direito e trabalho, ó, em cada pontinho de base, um ponto alto. 9 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na próxima, um ponto alto. A próxima carreira, nós vamos fazer 8 correntes e prender com ponto alto. Aqui, como eu falei, vamos prender na terceira corrente. Aqui, para finalizar, a mesma coisa, ó. Vamos fazer um ponto alto, subir 3 mais 8, tá? Eu vou terminar aqui essa parte, depois eu volto para mostrar para vocês o acabamento. Olha só, cheguei no final. Aqui, ó, eu tô tudo ponto alto, não tem mais correntinha de espaço. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos altos. Aí, corto o fio e faz o arremate. Eu vou usar agora para o acabamento o Barroco Max Color Bege, mas podem fazer da mesma cor que fica legal. Eu vou mudar só para vocês verem bem onde fica o acabamento. Então, ó, faço o lacinho para iniciar, pego a peça aqui no início, ó, onde eu prendi o ponto baixo para fazer a primeira carreira de cordãozinho. Nessa base mesmo, eu faço um ponto baixo, 3 correntes, 1, 2, 3. Faço um picô, ó, pego aqui o pontinho de base, os dois, puxo e faço ponto baixo. Esse acabamento também pode ficar a critério de vocês, tá? Vocês podem usar a criatividade e fazer aí de diversas formas. Eu gosto de fazer o picô, que eu acho que é um acabamento que fica bonitinho e combina bem pra parte de trás, que eu gosto dela leve, não gosto que ela fique muito pesada. Então, prendi com ponto baixo no meio da argola, 3 correntes, pego os 2 de base, faço um ponto baixo, vou para a próxima, faço o ponto baixo, picô, e vai seguir assim, ó, fazendo em cada argolinha um picô, até chegar lá no meio, e aí eu já volto mostrando pra vocês.
Ó, fiz toda a primeira lateral aqui, agora eu vou aqui pro meio. Então, o que que eu faço? Fiz o picô, no próximo ponto de base, um ponto baixo. 3 correntes, faço o picô, pulo um no próximo, um ponto baixo. 3 correntes, picô, pulo um no próximo, um ponto baixo. Vai fazendo assim até chegar aqui no final. Cheguei no final, agora, ó, lá no primeiro pontinho, aquele picôzinho onde inicia, ó, eu faço um ponto baixo. Aí, eu volto aqui do outro lado e termino, ó. Então, pego o mesmo pontinho, faço um outro baixo, 3 correntes, e aí eu desço fazendo picôzinho igual eu fiz na outra lateral, ó. 3 correntes, picô, prende com ponto baixo, 3 correntes, faz o picô. Olha só, aqui do lado ficou preso. Se vocês quiserem que fique mais abertinho, ao invés de fazer o ponto baixo, podem também fazer o ponto alto. Olha só, às vezes eu faço ponto alto ao invés de ponto baixo. Então, laço, venho aqui na base, faço o ponto alto, ó. Aí, ele fica mais aberto. Aí, eu subo 3 correntes, ó. Venho aqui num espacinho, prendo com baixíssimo, só pra fazer um acabamento aqui, ó. Aí, venho aqui na próxima base, faço um ponto baixo. Olha só, aí ele ficou um picôzinho aqui no meio e ficou mais aberto, não ficou tão fechado aqui o miolinho, tá? Aí, é só seguir também, ó, fazendo ponto baixo, o picô, e fica a critério de vocês, tá bom? Eu vou terminar aqui, aí eu já volto com a peça finalizada. Olha só, a parte de trás da minha peça ficou assim, e a parte da frente assim, olha só. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês gostem, que consigam fazer. E eu vou pedir para vocês curtirem o vídeo, compartilharem e me ajudarem aí divulgando, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima aula. Cinco, 6, 7, 8. No 8º ponto, eu faço um ponto baixo e mais 4, vou ficar com um total de 5 pontos, contando com esse primeiro. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu faço 2 meio pontos altos. Laço, puxo as 3 argolinhas de uma vez e mais uma vez fazendo o segundo. Agora, é só seguir em cada carreira de base, cada ponto de base, um ponto alto, no cantinho fazer os aumentos. Aqui no final, ó, vocês vão fechar da mesma forma. Então, aqui no 8º ponto, contando, no total vocês vão deixar 14 pontos de base, fazer 2 meio pontos altos, 5 pontos baixos, que vai finalizar aqui como iniciamos, tá? Eu vou fazer a minha carreira, depois eu volto para mostrar para vocês a próxima. Ó, fiz a carreira aqui, terminei igualzinho lá no início. Agora, nós vamos fazer em volta de toda a peça uma carreira de pontos baixos, como eu falei no tapete, para firmar os pontos. Então, aqui no primeiro ponto de base, ó, eu faço um ponto baixo em cada pontinho de base. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O 7º ponto é onde já vou, ó, ter a outra carreira de início. Se eu fizer um ponto baixo, não vai ficar legal. Então, o que que eu faço aqui para ficar um acabamento bonitinho? Eu faço meio ponto alto
ó. Agora sim, eu vou pra última carreira e faço um ponto baixo, olha só. Ficou o acabamento. Aí, agora é só seguir em cada pontinho de base um ponto baixo. Lá no cantinho, faz os aumentos, se houver a necessidade. Pra finalizar aqui, ó, da mesma forma. Então, eu tô aqui no último pontinho de base com um ponto baixo, venho aqui e faço meio ponto alto, depois eu sigo aqui os 6 pontos baixos, tá? Eu vou fazer essa carreira e depois a gente já vai fazendo essa parte do V com as folhinhas, mas eu volto pra mostrar pra vocês. Agora, nós vamos usar o Max Color Bege pra fazer os Vs. Então, ó, a laçadinha inicial, pego o primeiro pontinho de base, faço um ponto baixo, 2, 3 e 4. 4 pontos baixos, trabalhando ponto sobre ponto. Aí, faço 3 correntes, pulo 1, 2, 3, no quarto ponto de base, eu vou fazer os 2 pontos altos fechados juntos, ó, pra fazer o V. 3 correntes e mais 2 pontos altos fechados juntos. Fiz as minhas carreiras e aí no final, ó, eu fiz uma com pontos baixos, exatamente como eu mostro no tapete frente da pia. Então, quem tiver dúvida, é só olhar lá como é feito, tá? Não vou repetir, né, porque eu já fiz. Então, ó, agora com o fio bege, eu faço uma laçada para iniciar, venho no primeiro pontinho de base, faço um ponto baixo. Nós vamos repetir agora aquela parte dos Vs e das folhinhas. Só que como aqui, ó, eu tenho o meu acabamento, então eu inicio com um ponto alto, fiz um ponto baixo, faço 2 correntinhas para corresponder a um ponto alto. Laço, pulo um ponto de base, no próximo eu vou fazer aquele V com pontos altos fechados juntos, como fizemos no tapete. Então, 2 pontos fechados juntos, 3 correntes e mais 2 pontos fechados juntos no mesmo lugar. 3 correntes, pulo 1, 2, 3, 4, 5, no sexto, eu repito, faço 2 pontos altos fechados juntos, 3 correntes e mais 2 pontos altos fechados juntos. Vai assim até o final da carreira. E lá nos cantinhos, lá no canto, aliás, eu tenho um canto essa peça, aí é só fazer como fez no tapete. Ao invés de pular 5 pontos de base, pode pular 3 ou 4, de acordo com a necessidade da sua peça. Eu vou fazer essa carreira, depois eu já venho fazendo, vou fazer as folhinhas, e aí eu vou mostrar a próxima parte para vocês, que já começa a diminuição da tampa do vaso. Eu voltei aqui só para mostrar para vocês, ó, para que não fiquem com dúvida, né? Então, aqui eu finalizei com um ponto alto, ó, igual eu iniciei. Cortei o fio, como eu falei para vocês, que eu gosto de trabalhar sempre do lado direito. Cortei o fio e inicio, olha só, faço a laçadinha, né? Aqui, ó, naquele primeiro pontinho alto que eu iniciei, eu faço um ponto baixo nele e uma corrente. Vou dentro do espaço fazer a folhinha, então, faço um ponto baixo, 5 correntes, um ponto baixo, 8 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, um ponto baixo, 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5 e um ponto baixo.
faço 2 ou 3 correntinhas, depende da peça de vocês, eu fiz 3. Dentro do espaço, um ponto baixo e repete a folhinha. Aqui no canto, ó, eu fiz 4 bloquinhos de vez, onde eu pulei 1, 2, 3 pontos de base, e no 4º ponto eu fiz o V. Mas daí aquele esqueminha que eu ensinei no tapete, vocês façam de acordo com a peça de vocês. Agora eu vou fazer as demais carreiras, a próxima é de ponto alto, como no tapete, sempre, ó, lembrando de fazer aqui esse pontinho do começo, seguindo ele. A próxima carreira vocês vão usar o marsala, vão fazer um ponto alto aqui nessa base. Eu vou fazer os meus, depois eu mostro pra vocês. Olha só, completei as 3 carreiras com marsala, da mesma forma que eu fiz no tapete. Então, quem tiver dúvidas, é só olhar a videoaula do tapete e fazer por lá que fica igualzinho. Só não precisa fazer aqui os 2 cantos. Nesse caso, ó, eu vou até o final. Aqui, ó, eu inicio com um ponto baixo e 5 correntinhas para formar o ponto alto e mais 3 para virar. E é só seguir. Para terminar aqui, finalizando, eu faço 3 correntes e termino com um ponto alto. Aí, sempre tenho esse ponto alto aqui do canto, como eu havia falado anteriormente, tá? Agora, ó, feito as 3 carreiras, a terceira carreira eu prendi a folhinha. Agora, nós vamos fazer da seguinte forma. Com marsala, dou uma laçadinha. Venho no primeiro pontinho de base, ó, da correntinha, e vou fazer um total de 8 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, eu vou fazer 2 meio pontos altos. Então, eu laço, tiro as 3 argolinhas de uma vez só. Laço, puxo e tiro as 3 de uma vez só. 2 meio pontos, agora eu sigo fazendo pontos altos até o final da carreira. Lá no canto, eu vou fazer 3 aumentos para cada lado, ou seja, 6 aumentos no total. Mas vocês façam de acordo com a necessidade da peça de vocês, e a forma de fazer é a mesma que eu ensino no vídeo do tapete. Então, o certo antes de fazer essa peça é olhar o vídeo do tapete, porque daí vocês já vão ter uma ideia de como são feitas as carreiras, tá? No final dessa peça, dessa carreira, eu venho para mostrar para vocês como eu finalizo. Olha só, completei toda a carreira, fiz aqueles 3 aumentos que eu falei de cada lado, no total 6 aumentos. Aqui eu estou com 10 pontos de base, então eu vou terminar como eu iniciei. Faço 2 meio pontos altos, 1, 2, e agora os 8 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o 8º ponto. Corto o fio, porque eu estou fazendo a minha peça toda do lado direito. Quem quiser fazer do avesso, aí de qualquer forma vai ter que cortar, porque agora nós vamos iniciar aqui do 8º pontinho de base, tá? Então, ó, ainda com marsala, eu dou uma laçadinha, conto 8 pontos de base. 1, 2, 3, 4, que é no cordão, ó. Faço um ponto baixo, um ponto baixo, e subo com 2 correntes para dar a altura do meu ponto alto. Agora, eu vou trabalhando em cada ponto de base um ponto alto, ó, cada correntinha onde eu deixei aquelas argolinhas, eu vou trabalhando nelas, até formar novamente os 38 pontos altos. Chegando aqui no canto, vamos fazer 12 pontos altos dentro desse espaço. Eu vou fazer os meus e já volto mostrando para vocês.
Olha só o que eu fiz 38 pontos altos, chegando dentro da argola eu fiz 12 pontos altos, aqui eu fiz em cada ponto de base um ponto alto, onde eu fiquei novamente com 38 pontos altos. Cortei o fio e novamente eu faço como do outro lado, então eu pego o meu fio, faço como do outro lado não, como na primeira carreira, faço um ponto baixo. Ó, a peça tá do lado direito, é do lado direito que eu vou trabalhar. Aqui naquela correntinha que eu subi na segunda corrente, eu faço um ponto baixo e mais duas correntes formando um ponto alto. Sigo trabalhando em cada ponto de base um ponto alto, onde eu vou ficar novamente com 38 pontos altos. E aí, chegando lá no cantinho, eu volto, porque eu vou mostrar pra vocês como que eu faço os aumentos para formar aqui o canto. Olha só, fiz os 38 pontos altos, aí eu tô aqui no cantinho onde eu fiz aqueles 12 pontos. No primeiro ponto eu trabalho um ponto alto, no segundo ponto de base eu faço 2 pontos altos no mesmo lugar, fazendo um aumento. O próximo ponto eu faço um ponto alto somente, no próximo eu trabalho 2 no mesmo lugar, fazendo o meu segundo aumento. Agora, um ponto alto apenas, e novamente 2 pontos no mesmo lugar, onde eu formei 3 aumentos. Agora, o outro lado, eu começo como se fosse daqui do meio pra cá. Então, eu repito aqui, ó, faço 2 pontos altos, ou seja, eu vou ficar com 2 blocos de 2 pontos altos aqui, um do lado do outro. No próximo, apenas um ponto alto. No próximo, 2 pontos altos no mesmo lugar, fazendo o aumento. Já tô com o meu segundo aumento desse lado. Um ponto alto. E meu último aumento, terceiro, fazendo 2 no mesmo lugar. Lembram que aqui nós começamos com um ponto alto, então, aqui termino também com um ponto alto depois do aumento. Cheguei na parte da base, na lateral, agora é só trabalhar ponto alto sobre ponto alto, onde eu vou ficar novamente com 38 pontos altos. Olá, eu sou a Soraya do blog Mundo de Soraya e a aula de hoje é essa capinha para a tampa do vaso sanitário. Ela faz parte do jogo de banheiro Folhinhas. Eu já fiz o tapete e agora a gente vai fazer a tampa do vaso. Aqui a parte da frente e aqui, ó, a parte de trás. Então, vamos lá? Vamos começar? Para a tampa do vaso com a cor marsala, nós vamos fazer um cordão com 42 correntes. Sigo fazendo 1, 2, 3, 4, 5. Segue assim até formar as 42 correntes. Completei o meu cordão com 42 correntes. Agora, na quinta corrente, eu conto 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta corrente, um ponto alto. Reparem que eu pego só a argolinha da frente do fio. Na próxima, mais um ponto alto. E vai seguir assim até o final dessa carreira, ficando com um total de 38 pontos altos. Deixa eu só falar uma coisinha pra vocês, ó. Por exemplo, a minha tampa do vaso tem 41,5 centímetros de comprimento por 35,5 de largura. Então, esse número de correntes para o tamanho da minha tampa é o suficiente. Agora, se a sua tampa mede um pouco mais do que isso, aí então você pode colocar um número maior de correntes, de acordo com a quantidade de centímetros a mais
que tem na sua tampa. Ou então, se tiver menos, a medida for menor, então aí vocês vão pôr um pouco menos de correntes no cordão, e aí sim, a peça de vocês já fica certinho com o tamanho da tampa, tá? Completei, ó, os 38 pontos altos. Agora, no meu caso, eu não quero que fique uma carreira do avesso e outra do direito. Eu não gosto, eu acho que a peça não fica legal. Então, eu prefiro passar um pouco mais de trabalho, mas eu corto o fio, arremato e começo do outro lado. Quem não quiser fazer isso porque não gosta de arrematar, então vocês podem seguir virando a peça do lado avesso. Então, vocês vão subir 3 correntes, virar a peça para o lado avesso e seguir, ó, em cada ponto de base, um ponto alto, até chegar lá no canto. No meu caso, ó, eu vou cortar o fio, já cortei aqui, e aí eu arremato. Faz aquele arremate que eu sempre ensino nos vídeos, que é separar 3 para cada lado, virar a peça para o avesso e fazer os 3 nós. E aí eu começo novamente do lado direito, então eu não viro a peça para o avesso. Aí, o que que eu faço? Eu dou uma laçadinha aqui, venho aqui no último ponto que eu trabalhei,